Olá, tudo bem? Cá estamos novamente na aula de elaboração das demonstrações de balanço. Agora nós estamos falando da aula 5. E o que a gente vai cobrir nessa aula 5? Vamos apresentar mais uma demonstração. Agora, hoje, a grande vedete é a DLPA, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Pois é, ora essa demonstração ela é incorporada à mutação do patrimônio líquido, ou ela é apresentada de forma segregada. Então aqui vamos estar tratando de uma forma segregada. E o que a gente vai cobrir nessa aula de hoje? Vamos abordar os objetivos, as vantagens, a importância e a estrutura desse demonstrativo e considerações e critérios de constituição do próprio demonstrativo. Legal? Vamos junto. E o que é a DLPA? A DLPA, na verdade, é como se fosse o razão da conta lucros e prejuízos acumulados. Isso mesmo. Dentro do patrimônio líquido, nós temos lá as contas de capital, a conta de capital social, as contas de reserva e o próprio resultado. Na verdade, o patrimônio líquido ele é tão importante para os investidores que eles optaram e precisavam, ao longo aí das observações, das percepções, ter um extrato detalhado do comportamento do investimento e do respectivo resultado acumulado. Então, a DLPA ela produz essa informação. Ela permite que ao investidor, que ele identifique ali o comportamento do lucro, a reversão do lucro para reserva, a reversão da reserva para distribuição ou uma outra tomada de decisão. Enfim, esse comportamento mutável e dinâmico do próprio resultado, ele é demonstrado de uma forma muito clara na DLPA. E aí você pode me perguntar o que ela evidencia propriamente dito. Ela vai estar evidenciando desde o saldo inicial do período até o saldo final daquele período e o comportamento de todos os créditos lá inseridos e débitos lá incorporados. Por que eu falei crédito primeiro de débito? Lembrando que o PL, né, o patrimônio líquido, é uma conta de passivo. Conta de passivo é uma conta de resultado de natureza. Conta de passivo é uma conta de natureza por si só credora. Então, a partir do saldo inicial desse lucro e prejuízo acumulado, eu faço ali a movimentação. Que movimentação é essa? Você pode me perguntar. Movimentação no que diz respeito a ajustes incorridos por erros, por percepções por parte de auditores, percepções por parte dos próprios gestores no que diz respeito à composição errônea do saldo da conta. Então, uma vez identificados, isso tem que ser ajustado. Reversões de lucros, reversões de lucros para serem distribuídos e reconhecimentos do resultado incorporando ao lucro do exercício. Aí você tem, ao final, o saldo do próprio lucros e prejuízos acumulados. Já coloquei, mas sempre vale a pena a gente reforçar, para que serve, qual a importância, ela está diretamente associada, no caso, à tomada de decisão, uma transparência melhor no que diz respeito à tomada de decisão. Se a gente fosse sintetizar e considerar de uma forma sucinta a proposta da DLPA. Por que isso? Porque ela demonstra para a gente as variações do comportamento do caixa do negócio. É lógico que a gente vai ver nas próximas aulas a demonstração de fluxo de caixa. Eu não estou falando aqui do fluxo de caixa, mas eu estou falando que a DLPA ela permite
aos analistas, aos investidores, identificar aquela parcela do lucro ou do prejuízo, no caso, associada ao comportamento do caixa, o quão aquilo está impactando no crescimento do negócio ou não, e, consequentemente, ser revista a estratégia de investimento por parte do investidor. Tá? Então, basicamente, a gente pode concluir que a DLPA ela é apresentada através de um formulário, não poderia ser diferente disso, mas em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, no caso, eu destaco na DLPA, são os ajustes de exercícios anteriores. Então, todo ajuste de exercício anterior, se ocorrer, isso é importante, lá deve constar. Exemplificando o ajuste de exercícios anteriores, eu destaco um erro contábil, onde a demonstração foi publicada de uma forma errônea, e aí no exercício subsequente identificou-se um erro, reabre-se o balanço, reata-se uma questão de colocar ao mercado que houve um erro ali, então é praticado uma errata e publica-se uma nova situação. Então, erros de informações contábeis, mudança de critério contábil, né? A gente vai ver daqui a pouquinho exemplos de mudança de critério contábil, de critérios de avaliação de estoque, de valorização de investimento, de relacionamento com as partes controladas e coligadas. Se isso mudar ao longo do exercício social e impactar o resultado, deve fazer parte da DLPA. É o primeiro grupo de contas. O segundo grupo de contas que faz parte da DLPA são as reversões de reserva, ou seja, reservas que são alocadas para cobrir prejuízos. Lembre-se que o objetivo da conta, né, o nome da rubrica contábil é prejuízos acumulados. E se num determinado exercício social eu produzir lucro, esse lucro deve ser revertido para cobrir parte do prejuízo acumulado naquela organização societária. Então, o extrato da conta ele permite uma melhor visualização dessas reversões de reserva. O terceiro grupo é justamente o contrário, é a transferência do resultado positivo para a reserva, né? Uma vez produzida a riqueza, eu tenho que reservar a parte dela de forma legal, posso definir de forma estatutária. Lembra que nós vimos na aula anterior? Então dá uma olhada lá na aula anterior que você vai identificar melhor os tipos de reserva que tem, que é a reserva de capital, e a reserva de lucro é objeto aqui de destaque da DLPA. E o quarto grande grupo é a realização do resultado do exercício corrente. O lucro ou prejuízo propriamente dito, ele pode e deve ser incorporado, obtido da demonstração de resultado, ele é incorporado ao saldo do patrimônio líquido e destacado através da DLPA. O que pode acontecer também, você pode me perguntar, e alguma literatura ela coloca, poxa, mas a DLPA ela faz parte da mutação, não faz parte da mutação? Ela pode. Por uma questão estratégica do negócio, a hora de contabilidade ela pode segregar a DLPA num demonstrativo à parte ou incorporar a DLPA dentro da própria mutação do PL. Mas por que isso? Eu não vou aqui antecipar a aula de mutação, que é a nossa próxima aula, mas a gente já resgatando o entendimento de mudar o patrimônio líquido, a gente precisa entender as contas que compõem o patrimônio. E as contas que compõem o patrimônio, uma delas é justamente uma conta de resultado. Ou seja, por si só, a DLPA ela já incorpora a mutação. Mas pode acontecer por uma questão de transparência, por uma questão de um volume grande de reversões de reserva, um volume estratégico de apropriações de lucro a reservas, para um comportamento mercadológico ali especial, a empresa resolve destacar essas informações.
E a NBCT, a 3.4, ela permite que isso seja feito de uma forma segregada ou unida. Legal? Aqui na tela, então, você está vendo a estrutura da DLPA. Como é que ela se apresenta? Na verdade, é um formulário, né? Um formulário, e vale a pena eu reforçar a informação de que o banco de dados é o mesmo. Eu não vou me cansar de falar isso em cada aula. O banco de dados ele é único. Eu extraio as informações desse banco de dados da forma que melhor me convém, de acordo com a regra, de acordo com a legislação. Aqui no caso, então, eu estou mergulhando nesse tonel de informações e extraindo de lá as informações inerentes à razão da conta, lucros e prejuízos acumulados. Para preencher o formulário, então, o formulário ele tem um saldo inicial e um saldo final. E no meio, o mais e menos, igualzinho o razonete da conta lucros e prejuízos acumulados, que você sabe muito bem. Então, de um lado, somando os créditos, de um outro lado, debitando os débitos. A estrutura, então, passa pelo saldo inicial, pelos ajustes de exercícios anteriores, pelo resultado do exercício, pelas reversões para a reserva e dividendos a serem distribuídos, né? O dividendo, quando ele vai ser distribuído, eu tenho que tirar ele do resultado, e a composição do final, o saldo. Aqui na tela eu estou trazendo para vocês um espelho real do comportamento de razão de uma conta, aqui no caso a ficha do razão da conta lucros e prejuízos acumulados, onde essa ficha está representando exatamente o que eu acabei de compartilhar com vocês. Um saldo inicial, débitos e créditos. Por exemplo, aqui a gente tem na primeira linha ajuste de exercício anteriores referente à correção de uma provisão. Um erro qualquer, houve uma reversão, um ajuste numa determinada provisão que foi feita, e a provisão, a contrapartida dela, qual é? Uma conta de resultado. Se a conta de resultado impacta no resultado final. Impactando no resultado final, esse resultado final apresentado no balanço patrimonial é um resultado que não condiz com a realidade. Então foi identificado em algum momento, aqui no caso, no mês de maio, né, foi identificado essa inconsistência no valor de R$ 3.500, então foi feito um lançamento aqui a crédito, aumentou-se o saldo da conta, né? O ajuste foi a maior. Mas por outro lado, na sequência aqui eu vou exemplificar as duas primeiras linhas, né? Ocorreu um débito de R$ 14.000 nesse exemplo, nessa conta. Que débito é esse? Esse débito foi referente à integralização do capital conforme uma ata de assembleia extraordinária. Ou seja, os acionistas chegaram à conclusão que havia necessidade de incremento do capital. Então, realizaram uma integralização do capital. Aportaram capital subscrito efetivamente na empresa, no valor de R$ 14.000. Quando ocorre a integralização de capital, na verdade, essa integralização ela vai reduzir o saldo da conta, no caso aqui em questão, lucros e prejuízos acumulados. Mas por quê? Você vai me perguntar, mas a integralização não é recurso externo? Quando a integralização for a abertura de capital ao mercado, sim. Mas aqui, pelo histórico do lançamento contábil, a gente está lendo, até em função do débito, né, diminuindo a conta lucros e prejuízos acumulados, é que eu estou tirando do lucro e transferindo esse lucro para aporte de capital, aumento de capital. Isso é possível desde que é aprovado em assembleia conforme as regras de aprovação estabelecidas por maioria, etc, etc. Legal? Então observa que o comportamento do razão, ele se dá ali, ora pela integralização aumentando, ora pela reversão para a conta de reserva diminuindo, e assim sucessivamente até terminar o exercício. Para reforçar novamente, a gente volta ao slide,
E você percebe aqui que tem aqui agora uma sinalização. Essa sinalização ela está representando justamente os 4 grupos: saldo inicial, reversões, ajustes e constituição de reservas. Início, meio e fim. Tá legal? Se a gente fosse dar exemplos, então, de mudança de critério contábil, né, que é um dos elementos de ajustes, né, o ajuste que compõe, impactam diretamente no lucro e no prejuízo de um negócio, a gente pode exemplificar, listei aqui para vocês, por exemplo, alteração de método de avaliação de estoque. Por uma questão estratégica, por uma questão de mudança de insumos produtivos, a contabilidade, o negócio, ela resolve, no meio do caminho, mudar de custo médio para PEPs, ou de custo médio para o EPS, apesar do EPS não poder, mas gerencialmente ela é permissível ela fazer esse tipo de ajuste. Mudou o critério, certamente vai impactar no resultado. Eu digo certamente porque a mudança do critério contábil de estoque, vamos pensar junto, a mudança de critério contábil de estoque, ela impacta no saldo do estoque. Impactando no saldo de estoque, quando eu for vender esse estoque, ele vai impactar no meu resultado, porque, consequentemente, ele está impactando no custo da mercadoria vendida. Impactando, então, no meu resultado, impacta no lucro final e, consequentemente, na minha conta lucros e prejuízos acumulados. Perceberam o raciocínio, como é que funciona? É um exemplo de alteração aí de informação, muitas das vezes não autorizadas pela própria CVM ou pela própria assembleia interna da empresa, e aí o contador tem que se ver fazendo esse ajuste de exercício anterior. Um outro regime, um outro exemplo aqui que eu trago para vocês é o próprio regime de caixa para competência ou vice-versa. Isso é muito comum, né? Não correto, porque você está desrespeitando aí um próprio princípio contábil, mas por uma questão muitas das vezes da necessidade de antecipar caixa ou, ou vice-versa, mexer na interpretação do fluxo financeiro, você resolve alterar o regime no meio do caminho. Toda vez que alterar o regime no meio do caminho, além de informar no demonstrativo de nota explicativa, que é também objeto de outra aula aí que nós vamos estar abordando mais à frente, impacta no resultado. Impacta no resultado. Se é uma conta que eu tenho que receber amanhã e eu contabilizo ela hoje, ou vice-versa, vai impactar no meu lucro, vai impactar no patrimônio líquido. Um outro exemplo que eu trago para a gente debater aqui como erro de critério contábil, mudança de critério contábil propriamente dito, é o método de avaliação das relações coligadas e controladas. Na verdade, a gente sabe que existem 2 métodos, né? O método custo e o de equivalência patrimonial. A legislação estabelece de forma muito clara quando que eu considero o método de custo e quando que eu considero o método de equivalência patrimonial. Por uma manipulação, por uma alteração, até mesmo, vamos pensar aqui de boa fé. Vamos pensar de boa fé junto, né? Vamos acreditar que todo mundo tem boa fé. Vamos supor que a relação da controlada junto à coligada, ela mude no meio do caminho. Ela vende uma parte, ela compra outra parte e muda a classificação dela. Ela passa a ter uma relevância significativa maior, né? um interesse significativo maior, mudando o percentual de investimento e aí, consequentemente, ela pode sair do método de custo para o método obrigatoriamente para o método de equivalência. Essa alteração mexe no resultado, é objeto aqui da mudança do critério contábil impactando a DLPA. Legal? Despesa lançada menor, enfim. Qualquer mudança de critério, ela vai estar, com certeza, sendo necessário fazer um ajuste no resultado. Um outro exemplo que eu trago aqui de erro contábil
Aí vamos colocar não de fraude, mas de erro, né? Vamos deixar claro aqui que a segregação de fraude e erro, ato intencional para ato não intencional. Então, quando a auditoria ela constata que houve um erro no cálculo ali da depreciação, né, da alíquota, eu depreciar 10%, depreciei uma alíquota maior ou uma alíquota menor, vamos acreditar que foi um erro de parâmetro sistêmico. Nesse caso, a depreciação, a contrapartida da depreciação é a despesa, né? A conta de resultado. A conta de resultado sendo impactada compromete o resultado, compromete, então, a movimentação do saldo da DLPA. Erro contábil, então, eu tenho que obrigatoriamente, detectado, eu tenho que fazer o ajuste no grupo de contas lá competente de ajuste. O outro grupo aqui, se a gente fosse exemplificar, seriam as reversões de lucro para prejuízo acumulado. Ou seja, eu acho que eu já citei isso. A empresa deu um lucro e tem que cobrir um prejuízo de um exercício anterior. A 6404 ela define a obrigatoriedade de eu não poder distribuir dividendos sobre esse lucro desse exercício social, de eu não poder fazer qualquer tipo de provisionamento antes mesmo de cobrir o prejuízo anterior acumulado. Então, o primeiro passo é cobrir o prejuízo. Quando eu faço a cobertura do prejuízo, o que acontece? Eu vou estar movimentando a conta lucros e prejuízos acumulados mais uma vez. E a própria apropriação de lucro, né? Aí é o contrário da reversão para cobrir prejuízo. Eu gerei lucro, naturalmente eu aproprio esse resultado nas minhas contas de reserva. A reserva legal, a reserva estatutária, todas aquelas reservas de lucro que nós já tratamos, objeto lá da aula anterior. Legal? Não precisa aqui estar falando para vocês as reservas de lucro, né? Para que eu constituo reserva de lucro? Quais são as reservas de lucro? Mas o objetivo de constituir reserva de lucro é justamente dar continuidade à rentabilidade do negócio. O conceito de reserva de lucro basicamente é esse. Então é para distribuir dividendos, né, os juros sobre o investimento lá, sobre o capital investido por parte do investidor, é reservar de uma forma obrigatória, legal, e até mesmo garantir a distribuição de dividendos no futuro, que era a reserva de lucros e a realidade. Ou, se não, aumentar o próprio capital. Né? Eu acumulo riqueza para distribuir ou até mesmo para aportar o capital. Esses são os objetivos, vamos dizer assim, de constituir a reserva de lucros. Mas vamos praticar, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos quantificar, melhor dizendo, a você algumas informações, alguns registros contábeis para transformar esses registros em DLPA, em preenchermos o formulário com esse registro. Observe que o que eu estou trazendo aqui na tela é descritivo de transações, mas 100% delas associadas à conta de resultado. A empresa fechou o ano com um prejuízo de R$ 70.000, pena, ruim, né? Que essa empresa tenha fechado o ano com prejuízo, nem tudo são flores para ela. Aí, o que aconteceu? Foi identificado para fechamento final e chancela, até mesmo por parte aí do contador, que houve um ajuste credor de período anterior. Ao longo do exercício, identificou-se a necessidade de um crédito por erro, por mudança de critério, conforme a gente citou, né, essas duas variáveis, no valor de 10 mil, eu tenho que considerar. Aconteceu também de distribuição de dividendos. Então, em assembleia, ocorreu uma proposição de distribuição de dividendos na ordem de 150 mil. Aconteceu também a necessidade de constituir reserva de lucros baseada no resultado do período. A empresa terminou o período do ano passado com prejuízo. Mas provavelmente, está aqui, ó, lucro líquido do exercício 400 mil. Então, em cima desse lucro, eu tenho que reservar, tenho que cobrir, tenho que pagar dividendos, etc, etc. Até porque esse lucro foi muito bom, né? Comparado aqui com outros números, a gente nem sabe
que empresa é essa, mas o número está bem, bem legal. Reversão de reserva de contingência, né? Reversão da reserva de contingência e constituição de reserva de lucro, uma outra reserva de lucro qualquer. Observe então que eu tenho aqui vários comportamentos, ora tirando do lucro, ora incorporando o lucro, ora fazendo ajustes no lucro. Isso tudo é objeto de informação. Aonde? Na nossa DLPA. Vamos então fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e associar essas informações ao formulário, aquele formulário que a gente viu. Se a gente for preencher o formulário, eu tenho aqui do lado direito as informações e do lado esquerdo os detalhes. Saldo inicial, R$70 mil, que é o dado informado, né? Isso aí. Todas essas informações que eu estou preenchendo aqui na tela são informações que a gente já compartilhou, fruto do débito e crédito ao longo de todo o exercício. Aqui a gente está estratificando só a conta de lucro e prejuízo acumulado. Soma-se os ajustes de exercício anteriores, porque aí é credor, lembra que eu falei? Então, se a conta tem um resultado credor mais crédito, eu vou estar somando. Reversões de reserva de lucro, eu estou carregando, então, da mesma forma, estou tirando lá das reservas de lucro e incorporando ao meu resultado as reservas de lucro, até mesmo para cobrir os prejuízos anteriores, e somo ainda o lucro do exercício. Lucro maravilhoso, como eu citei, R$400 mil dentro desse nosso exemplo. Disso tudo, desse mais e menos, os 70 para cobrir 70, mais o ajuste de 10, mais o lucro, aí agora eu tenho que fazer as transferências para a reserva de lucro. Na verdade, o que eu estou transferindo, se a gente fosse traduzir, em cima dos 400 mil. Então, é dado do exercício, 20 mil eu estou levando para a reserva de lucro, 150 mil eu estou pagando de dividendos, esses acionistas devem estar rindo à toa, né? A distribuição de dividendos é uma estratégia aprovada, então se foi aprovado aí distribuir 35%, 40% aí do lucro, é um número extremamente alto, mas é dado do exercício, vamos manter dessa forma. Parcela do lucro incorporado ao capital, então eu vou tirar dos 400 mil, lembra dos 400 mil? Eu estou tirando dos 400 mil um pedaço que é definido para ser incorporado ao capital, para criar o capital mais robusto. Quando é que isso acontece? Você pode me perguntar. Isso acontece muitas das vezes por uma estratégia de negócio, quando a empresa quer fazer frente a um novo player que está entrando no mercado. Quando a empresa ela quer fazer frente a um novo investidor que quer comprar. Então ela quer se valorizar, ela deixa o PL bonito, que aí aumenta a rentabilidade, aumenta a liquidez, e aí cresce o interesse por parte de negociadores, né? E só. Aqui eu não estou distribuindo dividendos, eu só estou, na verdade, sinalizando a distribuição de dividendos, mais menos, eu tenho um saldo final aí de zero, fruto dessa movimentação. O que isso significa dizer? Que eu distribuí tudo, cobri o meu prejuízo anterior e hoje eu tenho o saldo da conta prejuízos acumulado zerado. Isso é muito bom. A expectativa é que no próximo exercício venha aí com, desse exemplo fictício, né? Venha com mais um lucro e aí, consequentemente, mais uma vez o lucro reservado, acumulado e distribuído aí a quem possa interessar de acordo com a legislação. Legal? Dessa forma, então, a gente vê e cobre esse mundo encantado que é a DLPA, onde a gente, só recapitulando o que a gente viu o objetivo, as vantagens da DLPA, né, de dar um tratamento diferenciado da mutação à DLPA, vimos aí a importância, né, e a legislação pertinente, assim como os critérios relevantes, aqueles pontos relevantes a serem tratados para a composição desse demonstrativo, que é tão importante para o acionista, para o investidor. Legal? Um abraço e até a próxima aula. Não deixe de se preparar para a próxima aula.
Tchau, tchau.